Pessoal, hoje, quinta-feira, dia 26 de março de 2020, e a gente traz para vocês aqui em primeira mão os detalhes sobre o benefício que o Congresso Nacional acaba de liberar para todos os brasileiros em situação de vulnerabilidade. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou aqui rapidinho, vai ser uma live breve, uma live informativa. Eu vou aqui rapidinho dizer para vocês como que aconteceu essa votação e o principal, quem tem direito de receber esse benefício e como proceder para receber, tá bom? Eu vou dar só um minutinho aqui para o pessoal ir entrando. Enquanto isso, eu gostaria de pedir a você que está me assistindo, que você compartilhasse essa live. Independente de posições políticas, de em qual lugar do país você está, clica aí no botãozinho de compartilhar, leva essa live adiante, porque é uma live, como eu disse, informativa, que pode instruir milhões e milhões de brasileiros. A estimativa é que cerca de 25 milhões de brasileiros sejam beneficiados por essa ação. Então o seu compartilhamento vai ajudar para que essa live, essas informações cheguem nos 4 cantos do nosso país, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão, como que ocorreu a votação aqui hoje no Congresso Nacional? Havia uma divergência com o governo mandou inicialmente uma proposta de R$200. Então cada brasileiro teria o direito, aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade, eles teriam o direito a receber durante a pandemia do coronavírus uma renda de R$200. Logo no início, o governo disse que poderia chegar a 300. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, disse que não negociaria, não colocaria em votação nenhum valor inferior a R$500 por pessoa. E aí houve uma interlocução do Congresso Nacional, dos deputados, com o presidente da República, com o governo federal, e chegou-se a hoje por volta das 18 horas, a informação é que deveria ser aprovado um benefício de R$500 por pessoa. Mas a gente conseguiu progredir um pouco mais ainda, a casa conseguiu avançar, a Câmara dos Deputados conseguiu dar um passo a mais e a gente tem a satisfação, a alegria de noticiar a vocês que a Câmara dos Deputados aprovou o benefício de R$600 por pessoa e até R$1.200 por família brasileira. Então prestem bem atenção na notícia, eu vou começar agora a dar os informes sobre quem pode receber e como proceder para receber, mas eu peço licença aqui para dizer para vocês que a gente fica um pouco aliviado. Está longe ainda do ideal, mas não deixa de ser um momento de alívio, né? É uma notícia aí que minimiza, pelo menos momentaneamente, os danos provocados pelo coronavírus. Então vamos lá, vou começar a leitura agora. Nossa audiência aumentou bastante, faço um apelo a você que compartilha essa live, que bata o dedo aí, clica aí no botãozinho de compartilhar, porque, como eu disse, são 25 milhões de brasileiros beneficiados que vão depender dessa informação que nós vamos passar aqui agora. É importante que essa live informativa chegue nos 4 cantos do nosso país. Então vamos lá. Requisitos para receber o benefício. Primeiro, ser maior de 18 anos. Então quem tem menos de 18 anos não tem direito a receber o benefício. Não ter emprego formal, ou seja, não é político, não tem mandato, não tem carteira assinada, não está fichado em uma empresa, então não ter emprego formal. Terceiro requisito, não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial, nem beneficiário do seguro-desemprego. O único benefício aqui que eles abrem exceção é o Bolsa Família. Então quem tem o Bolsa Família não perde o direito de receber esse benefício fornecido pelo governo, ok? Quarto requisito para receber o benefício, prestem bem atenção, quem quiser anotar aí, vou recapitular aqui rápido. Maior de 18 anos, não ter emprego formal, não ser titular de benefício federal, com exceção do Bolsa Família, então quem está recebendo seguro-desemprego, pelo menos nesse primeiro momento, não tem o direito. Quinto requisito, que no ano de 2018 não tenha recebido rendimento tributável acima de R$ 28.559,70. Então, se você pagou o imposto de renda, se você recebeu o rendimento, melhor dizendo, tributável, né, acima desse valor,
você não tem o direito. Então, passado aqui os requisitos para se receber, agora vamos ao segundo ponto. Quem pode receber esse benefício? Quem pode receber? Tem muita gente antecipando aqui nas perguntas, ó, nós já dissemos os requisitos para receber, agora nós vamos dizer quem pode receber e ao final eu vou passar para vocês como será esse recebimento. Então vamos lá, quem pode receber? Atendido os requisitos que eu já li aqui. Depois que terminar a live é só voltar o vídeo aí que você vai repassando todos os requisitos. Então, atendido os requisitos que eu já citei, quem pode receber esse benefício? Vamos lá. O MEI, né, que é o microempreendedor individual, ele vai ter direito ao benefício. O contribuinte individual do regime geral da Previdência Social. Em outras palavras, vamos falar numa linguagem popular para que todos entendam. O autônomo. Então, o autônomo também não está fora. Ele também vai ter direito a receber esse benefício. Trabalhador informal de qualquer natureza, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou que cumpra o requisito do inciso 4 até dia 20 de março de 2020. Qual que é esse requisito? Ser desempregado. Então o benefício, ele chega também àqueles mais vulneráveis, aos mais necessitados, a todos os desempregados brasileiros que atendem os requisitos que eu li aqui. Vem uma observação importante aqui. Prestem bem atenção nesse ponto para não fazer confusão. Fica limitado a 2 membros da mesma família o recebimento cumulativo do auxílio emergencial de que trata esse artigo. Ou seja, a casa tinha 3 pessoas que trabalhavam. Cada um vai receber R$600 e chegar a R$1.800? Não. Então o limite é de 2 pessoas por família. O teto para recebimento familiar é de R$1.200, ok? Outra ressalva importante. Quem recebe o Bolsa Família, aqui diz o seguinte, fica limitado a 2 membros da mesma família o recebimento cumulativo do auxílio emergencial, de que trata esse artigo e do Bolsa Família. Prestem atenção. Admitida a substituição temporária do Bolsa Família pelo auxílio emergencial. Ou seja, você que recebe o Bolsa Família, você não é que você não tem o direito de receber esse auxílio porque você já tem o Bolsa Família. Você vai ter direito a receber o auxílio. Porém, se você receber ele, durante o período que você estiver recebendo ele, você não recebe o Bolsa Família. Ou se você optar pelo Bolsa Família, duvido que alguém vá fazer isso, porque o valor é inferior, você não teria direito ao auxílio emergencial. Então, quem recebe o Bolsa Família vai ter que optar ou o Bolsa Família ou esse benefício. Porém, só durante o período de recebimento. Você não vai perder o seu Bolsa Família para sempre, não. Você optou por esse auxílio, você recebe ele, o governo suspende temporariamente o pagamento do Bolsa Família, enquanto você vai receber os R$1.200. Depois de encerrada essa crise, eu tenho fé em Deus que nós vamos superar ela em um prazo curto de tempo, aí voltará você a receber o seu Bolsa Família. Outra observação, prestem bem atenção nisso daqui. A mulher provedora de família monoparental receberá 2 cotas do auxílio, ou seja, aquela mulher que cria o filho sozinha, que o pai da criança não auxilia, ela é a única pessoa a prover o sustento do filho. Né? O nome técnico é mulher provedora de família monoparental. Né? Ela é mãe da criança e não tem ali o pai para estar auxiliando. Essa mulher vai receber uma cota de R$600? Não. Essa mulher vai receber 2 cotas. Então ela vai receber também R$1.200. É o que diz aqui o parágrafo 2º, eu vou ler. A mulher provedora de família monoparental receberá 2 cotas do auxílio. Cada cota é R$600, então ela vai receber R$1.200. Outra observação. Qual é a maneira de se receber esses benefícios? Uma coisa que muitas pessoas estão me perguntando aqui. André Janones, como que eu faço para receber esses benefícios? Primeiro aqui, só fazer um parênteses rápido, dizer para vocês
Sei que esse vídeo vai chegar nos 4 cantos do Brasil. Nós estamos com uma audiência muito alta. Inclusive, peço que você que entrou agora que compartilhe. Né? Eu disse aqui que cerca de 25 milhões de pessoas serão beneficiadas. Então, a gente precisa fazer esse vídeo aqui, um vídeo com caráter informativo, que ele chegue nos 4 cantos do país. Porque neste momento crucial que o nosso país vive, a informação ela é essencial. Então eu quero dizer para vocês que eu estou passando essas informações aqui como deputado federal, eu estou aqui em Brasília, nós não estamos aqui tratando de fake news, nós estamos com informações oficiais aqui do Congresso Nacional, aqui de Brasília. A votação terminou agora, o texto foi construído depois de um dia de muito trabalho e eu estou passando as informações para vocês em primeira mão. Então é importante que todos fiquem atentos. Vamos lá então. Como receber esse benefício? Qual a maneira de receber esse benefício? O que diz a lei? O auxílio emergencial, esse valor que nós estamos dizendo aqui agora, será operacionalizado e pago por instituições financeiras públicas federais. Ou seja, estamos falando aqui basicamente de Banco do Brasil e de Caixa Econômica Federal. Está dizendo a lei que essas instituições ficam autorizadas a realizar o pagamento do benefício por meio de conta do tipo poupança social digital, que será aberta automaticamente em nome dos beneficiários. Então não precisa de ninguém enfrentar a fila de banco, levar aquele monte de documentação, não. E aí fala que essa conta que vai ser aberta, ela vai ter as seguintes características. Olha, vou ler aqui para vocês as seguintes características da conta. Primeiro, ela não exigirá apresentação de documentos. Então você não vai precisar de levar as suas documentações no banco para que a conta seja aberta. Segundo, isenção de cobrança de tarifa de manutenção. Ou seja, não vai ter custo para o povo brasileiro a abertura dessa conta bancária. Terceiro, será permitida uma transferência eletrônica de valores ao mês, sem custo algum. E quarto, essa conta não é passível de emissão de cartão físico, cheque ou ordens de pagamento para sua movimentação. E por final, essa conta estará apta a receber recursos exclusivamente provenientes de programas sociais governamentais, do PIS, PASEP e do FGTS. Ou seja, em outras palavras, essa conta não vai dar direito a cartão de crédito, a cartão de débito, é uma conta específica para o auxílio emergencial. E aí, por fim, aqui diz o seguinte, que é outra informação relevante, prestem atenção. O auxílio será liberado, o auxílio emergencial que nós votamos hoje aqui no Congresso Nacional, ele será liberado já no mês de abril, então prestem atenção. Quando vai começar o recebimento? Quando que você vai receber o valor? Já no mês de abril de 2020. Qual dia? Aí está dizendo o seguinte, será em um calendário a ser elaborado e divulgado pelo Ministério da Cidadania. Então não se sabe ainda o dia, mas a lei já determinou que as famílias brasileiras que têm direito, que atenderam os requisitos, elas vão receber esses R$ 1.200 já no mês de abril. Mais uma informação importante. O pagamento será feito na conta bancária informada no cadastro cidadão. Caso a pessoa não tenha o cartão, não tenha a conta bancária, o governo federal irá utilizar a Caixa Econômica e o Banco do Brasil para elaborar um cartão virtual para que o trabalhador possa sacar o valor nos caixas eletrônicos. O objetivo é evitar tumulto de pessoas nos bancos, senão não adiantaria essa medida agora. É o momento da gente ter cuidado. A gente sabe que tudo que a gente divulga aqui, por mais que a gente trabalhe e faça, nunca vai ser o suficiente. É um momento que nenhum de nós gostaríamos de estar vivendo, mas a gente tem que estar junto, unido, manter a nossa fé em Deus, parar de brigar, parar de ataques e começarmos a pensar num futuro, começarmos a nos darmos as mãos, a sermos solidários. A gente vai vencer. Eu quero deixar aqui uma mensagem de otimismo, que vocês não percam a fé,
que vocês acreditem que nós somos um povo, uma nação vitoriosa e que não é coronavírus nenhum que vai apagar o nosso brilho e que vai nos fazer perder as esperanças. Então tá aqui, falei para vocês aqui resumidamente. Quem entrou agora, compartilhe a live e volte aí, eu já estou encerrando. Volte aí no início, eu citei tudo. Se você não entendeu, assista novamente, anote, veja com atenção. Eu citei os requisitos para receber: ser maior de 18 anos, não ter emprego formal e mais 3 requisitos aqui. Citei quem são as pessoas que podem receber e como esse recurso vai ser pago. Não consigo tirar a dúvida de todo mundo agora, são muitas mensagens, mas fiquem atentos aqui na página, compartilhe essa live. Eu vou estar sempre aqui em Brasília trabalhando por vocês, em Minas Gerais, em todo o Brasil, mas principalmente levando informações oficiais para vocês. Vamos dar as mãos com fé em Deus, logo logo nós vamos sair desse terrível momento que o nosso país passa. Não vou mentir para vocês, hoje pela primeira vez, desde que esse vírus chegou no Brasil, eu vou dormir um pouquinho feliz, longe ainda do que eu queria estar e do que eu vou estar o dia que a gente estiver livre desse vírus. Mas hoje eu durmo um pouquinho mais leve, com a consciência tranquila de ter feito a minha parte para ajudar a melhorar a vida do nosso povo, que tanto precisa e que tanto merece. Um grande abraço a vocês, boa noite, fiquem com Deus e que Ele nos abençoe.